homem é a medida de todas as coisas, palavras do filósofo Pitágoras, que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo, na Europa. A capacidade criativa e de permanente insatisfação que vem marcando as conquistas e descobertas dos homens ao longo dos séculos são também os fatores que movem uma das áreas mais interessantes da engenharia, a mecânica. Projetar, construir e dar manutenção em equipamentos de toda a natureza. Vamos agora falar da versatilidade deste profissional e das inúmeras possibilidades que ele tem de construir sua carreira no mercado. Cálculo de derivadas, uma das formas de se definir a distância entre dois pontos. Se o problema for a identificação de vetores ou matrizes, as derivadas também são úteis. Operações que parecem difíceis para a maioria das pessoas são rotina para Paulo. Paciência tem que ter, né? Em engenharia, porque tem muita matemática e tudo, para tudo tem que ter paciência. Paciência que é testada nos 5 anos de curso. As disciplinas de cálculo estão em todos os semestres, mas Paulo tira de letra. Eu gosto de matemática, eu sempre tive um pouco de dificuldade em português, eu prefiro matemática. Gostar de matemática é básico para todos os estudantes de engenharia. O pai de Paulo até queria que ele fosse zootécnico, mas a vocação para exatas foi mais forte. O sonho deste estudante é trabalhar no setor automobilístico. Mexer com motores, eu gosto muito de mexer com mecânica. Eu sou curioso, adoro aprender, inventar coisas. Depois de formado, Paulo terá a oportunidade de criar equipamentos, até mesmo projetar motores ou carros. Há muitas possibilidades. E além dessas atividades voltadas para a produção, o engenheiro mecânico também pode atuar com treinamentos. Gustavo trabalha ao lado de grandes máquinas, mas não ajudou a construí-las e muito menos faz a manutenção delas. A função deste engenheiro mecânico é preparar e reciclar quem trabalha na oficina. Pegar os técnicos, formá-los, demonstrar para ele qual é o funcionamento dos componentes, dos sistemas e do equipamento como um todo, e a partir desse momento ele consegue estar apto a fazer a manutenção. O que aprendeu na faculdade garantiu a base da carreira, mas Gustavo precisa estar sempre estudando para acompanhar a evolução da tecnologia. Sem isso, fica defasado e perde espaço no mercado. Os equipamentos hoje eles têm uma base tecnológica bastante alta. Quando entrou na faculdade de engenharia, Gustavo só queria explorar a própria vocação. Eu estava satisfeito com matemática e com física, caí para o lado da engenharia buscando alguns campos de trabalho, outros que a gente não conhece quando está novo, recente na época de faculdade, e aí achava que era o que mais tinha a ver comigo e acertei na escolha. Não é uma coincidência estarmos mostrando somente engenheiros nesta reportagem. A engenharia mecânica é a que menos atrai mulheres para a sala de aula. Uma das explicações para isto é que elas ainda pensam que o engenheiro só lida com equipamentos, mas ele também pode ser consultor e trabalhar no setor de compras. Nesta sala de aula, o cenário típico da engenharia mecânica, dezenas de homens, mas 2 mulheres fazem questão de marcar presença, Fabiana e Isabela. As 2 colegas não se incomodam em ser raridade aqui dentro e garantem que estão na profissão certa. Eu escolhi engenharia mecânica porque eu vi que o mercado para engenharia mecânica é bem mais amplo. Então eu teria uma chance maior de ser contratada. Por eu ter trabalhado em obra, eu cheguei a trabalhar lá, eram mais de 3.000 homens e podia contar as mulheres lá. Então para mim estar estudando com tanto número de homens e poucas mulheres está sendo super tranquilo. O coordenador deste curso de engenharia mecânica diz que o profissional da área nunca teve tantas oportunidades de trabalho como agora. Desde a etapa de projeto, a etapa de fabricação, montagem, operação e manutenção de equipamentos e sistemas mecânicos. Indústrias de todos os setores precisam de engenheiros mecânicos, sejam como funcionários ou consultores. Ele pode trabalhar, por exemplo, numa indústria automobilística, ele pode trabalhar na indústria cimenteira, numa indústria petroquímica, na indústria metalúrgica, na siderurgia, na indústria de cimento, por exemplo, na cimenteira. Segundo o MEC, cerca de 2.500 engenheiros mecânicos chegam ao mercado a cada ano. Número pequeno para uma demanda tão grande, o que leva as empresas a buscar estes profissionais fora do país. Algumas indústrias estão recrutando profissionais, inclusive no exterior, por falta de profissionais qualificados no mercado. Experiência e juventude, lado a lado. Ele tem de idade o tempo que eu tenho de formado. O que um já sabe, o outro ainda está descobrindo. O que Rivelli já aprendeu, o Wilson não viu na faculdade. Para o jovem estudante, essa convivência é quase uma aula particular. Aprender com quem já viu de tudo um pouco
ajuda a evoluir mais rápido. Para mim é fonte de consulta, é experiência, é trocar ideias e dividir as informações mesmo para agregar mais ao meu conhecimento. Wilson não estudou sobre liderança na faculdade. Já Rivelli vai sair da escola pronto para liderar. Quando o engenheiro ele começa a sua atividade profissional, ele não é mais como de um tempo atrás, que é eminentemente técnico. Rivelli é técnico em mecânica. Trabalhando nesta indústria de tubos de aço e andaimes, ele tem a oportunidade de conviver com o lado prático de sua futura profissão. 95% do que eu consigo ver na faculdade, eu coloco em prática. As coisas, assim, as matérias que são desenvolvidas, tem tudo a ver com a minha área hoje, com o que eu faço hoje. Então, assim, é uma relação muito boa. Relação ganha-ganha. Wilson também se torna um estudante. A nova geração aponta outros caminhos para a engenharia mecânica. O mercado está aí, vai ter oportunidade aquele que se sobressair. Ao longo dos anos, o mercado mudou as exigências para os engenheiros mecânicos. Agora, eles também precisam ter boas noções de gestão de negócios e de equipes. O profissional de engenharia ele precisa ter conhecimento gerencial, ele precisa saber lidar com pessoas, ele precisa ter conhecimentos organizacionais mais aprofundadamente do que antigamente, que era um curso mais técnico. Uma alternativa pouco explorada pelos engenheiros recém-formados é a abertura do próprio negócio. Você vai conhecer agora um engenheiro que não usou o diploma para arrumar emprego, mas sim para colocar em prática a criatividade de criar e alterar equipamentos para aumentar as chances de sucesso da empresa que ele fundou. Desde a minha infância eu sempre gostei muito de qualquer equipamento que tivesse movimento, desde a época que se brincava de carrinho e tudo, e eu via máquinas produzindo alguma coisa, isso sempre me fascinou muito. Dificilmente um estudante de engenharia mecânica pensaria em usar seus conhecimentos para estruturar uma roupa. A roupa ela precisa de movimento. Você não pega uma roupa e fica como uma estátua, totalmente estática. E nestas horas, roupa que encolhe acaba com qualquer movimento. Por isso, Paulo Roberto adaptou esta máquina. A partir de uma caldeira, ele esquenta o tecido no vapor, encolhendo a peça antes dela ir para a costura. Da mesma caldeira, surgiu outra ideia, aproveitar o vapor que era jogado fora para abastecer os ferros de passar roupa. Eu consigo fazer com que uma máquina que seja de um valor menor, ela consiga atingir o grau que eu preciso daquela dificuldade ou daquele tipo de trabalho que ela executa. E com esse meu conhecimento eu consigo transformar essa máquina para me atender. Até para revitalizar equipamentos muito antigos, criando acabamentos únicos, é na engenharia que está a solução. Esta sequência de pontos pode ser usada dos dois lados, alternativa que não se encontra por aí. É exclusividade. Eu consigo pular na frente, de concorrentes que não vão ter esse tipo de atitude, porque eles dependem de conhecimento para ter tal tipo de atitude, de comprar um equipamento assim. Então eu consigo pular na frente e ter uma exclusividade do produto ou do material que eu estou fazendo.